eu mantenho a esperança, penso que fundada, de que exista o interesse político por parte do governo de encarar a floresta nas suas diversas dimensões e onde, portanto, como o Sr. Ministro pelo menos verbalizou, e não tenho dúvida que o pensará, a questão económica é uma questão importante, ou uma questão central. E eu começava a minha breve intervenção, aqui 4 ou 5 pontos muito breves, exatamente por esse ponto. Ou seja, quando o título proposto é "Ainda há espaço para a economia na política florestal portuguesa", eu torci aqui um bocadinho o título e a minha pergunta inicial, sem qualquer malícia, era se ainda há espaços para a política florestal em Portugal. E porquê é que eu reformularia a questão desta maneira? Num primeiro ponto, porque a economia sempre esteve presente. Ao longo dos últimos anos, 10, 15, 20, 30, 40, 50, aqueles que quisermos. Ou seja, a economia não é algo que nós cidadãos, nós poder político, nós empresas, consigamos extrair de uma atividade. Ou seja, não conseguimos pôr e tirar a economia da essência de uma atividade. Eu quero dizer com isto, na prática, que não tendo estado ausente a economia, a questão é que, ao não dar importância à dimensão económica de uma atividade, aquilo que estamos é a permitir que a atividade se desenvolva com rumos, eu não digo rumos de acaso, porque são rumos pensados, alguns deles certamente, mas em que aquilo que é o racional que está por detrás da atividade, e é isso a economia, ou seja, uma afetação de recursos que visa atingir determinados objetivos e fazê-lo da forma o mais eficiente possível, isto é, utilizando menos recursos para alcançar mais valor. Isto é a economia, e isto está presente naquilo que é a atividade dos homens, nomeadamente na atividade florestal. A questão, e portanto eu respondi à questão dizendo que a economia sempre esteve presente, portanto há lugar ou não, sim, eu acho que há lugar e a economia sempre esteve presente. A questão é que não ganhou uma dimensão política nos últimos anos no âmbito da tutela, digamos assim, da área florestal. Portanto, a dimensão política da economia florestal esteve relativamente relegada para segundo plano. E aquilo que nós poderíamos chamar de política florestal deu origem, ficou claramente para segundo plano, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, analisando aquilo que foram as decisões políticas dos últimos 6, 7 anos, eu acho que isso é muito claro. Aquilo que era uma política florestal deu lugar, como o Eduardo há pouco referiu, a uma política de ordenamento do território, ou foi substituída por dimensões que têm a ver com o ordenamento do território, que têm a ver com dimensões do ambiente, que têm a ver com a ação climática, ou se quiserem, políticas ativas de combate à crise climática, ou que visam ultrapassar a crise climática, políticas de gestão de fogos rurais, e depois a economia fez o resto. E o resto é, do meu ponto de vista, algo de que não nos podemos orgulhar. Ou seja, aquilo que foi acontecendo, porque estas políticas tomaram, eu não estou a dizer que não sejam relevantes, estas políticas que eu referi, mas tomaram completamente o palco, os agentes económicos foram andando para a frente. E agora falo dos agentes económicos da floresta, especificamente. E aquilo que nós temos hoje, passados 6, 7 anos, neste período que estou a analisar, é um avolumar, que alguns deles referidos pelo Sr. Ministro,
um avolumar de instrumentos de ordenamento do território. Eu vou tentar não esquecer nenhum. O Programa de Transformação da Paisagem, de onde emanam os PRGPs, os Programas Regionais de Gestão da Paisagem, penso que é assim que se chamam, no qual se incluem as AIGPs, que são operacionalizadas por OIGPs, e onde ainda estão incluídos ou justapostos os chamados condomínios da aldeia. E é este edifício, para além das questões ligadas à AGIF, portanto, aos fogos rurais. E é este edifício que se tem dado o nome de política florestal. Ora, isto não é política florestal. Portanto, estes instrumentos ocuparam o terreno, algum do dinheiro que o Sr. Ministro referiu destina-se a pagar a elaboração deste conjunto de planos, e aquilo que nós encontramos no terreno, e quem lá for não poderá desmentir, é um território mais abandonado do que estava em 2017. Não ando para trás, tomo aqui como referência o ano 2017 devido àquilo que aconteceu em matéria de incêndios florestais ou rurais, como agora se diz, e temos um território que é hoje mais abandonado. Terminando este ponto, ignorar a economia, isto é, não termos políticas ativas que vão ao encontro do comportamento económico dos agentes, que pretendem estimular determinadas práticas ou impedir outras práticas, portanto, são isso as políticas ativas centradas na economia dos recursos. Não o fazer é permitir que os agentes, legitimamente, adotem comportamentos puramente económicos que levam ao abandono. Porque o abandono, há pouco o Vítor referiu, dando um exemplo do custo da gasolina ou das portagens, o abandono, ao contrário do que às vezes se quer fazer crer, é, infelizmente, uma atitude profundamente racional por parte de alguns dos agentes económicos. Porque se o mercado não lhes dá estímulos diferentes, se as políticas públicas não estimulam uma atitude distinta, a atitude racional do ponto de vista económico é de facto o abandono. Dir-me-ão que os proprietários florestais têm que ter outra responsabilidade, que não se deve cingir à questão económica. É bonito dizer isso, mas é o mesmo que dizer a qualquer outra pessoa que deve reger a sua vida por determinados princípios que interessam e não por aquilo que são os seus princípios de vida. Portanto, não vale muito a pena termos aqui posições muito morais sobre aquilo que é o comportamento dos proprietários florestais enquanto agentes económicos. Um terceiro ponto, muito breve. Será que a questão ambiental sensu lato é uma questão que se opõe à dimensão económica das atividades? Na minha opinião, é óbvio que não. Ou seja, o conhecimento que hoje possuímos e a tecnologia que está disponível é mais do que suficiente para nós conseguirmos injetar muito ambiente na economia ou injetar muita economia no ambiente como quisermos. Ou seja, o que se conhece hoje das espécies que compõem a nossa floresta, das autóctones até às não autóctones, daquilo que se conhece hoje sobre os diferentes ecossistemas que existem, uns mais naturais do que outros, mas muito mais ecossistemas menos naturais do que aqueles que o são. Isto é, temos que ter todos a noção de que o território que habitamos, Portugal, todo o nosso território, é profundamente artificializado, mesmo naquilo que nós chamamos de espaços naturais, que não o são. São naturais porque têm elementos da natureza muito, muito evidentes,
mas são construídos pelo homem e trata-se de uma paisagem construída. A nossa floresta, como é sabido, é uma floresta, na sua esmagadora maioria, é uma floresta plantada, desenhada com determinados objetivos. E, portanto, aquilo que conhecemos de todos estes elementos é mais do que suficiente para que, através dos estímulos políticos adequados, para além daquilo que o mercado se encarregue de fazer, que estes estímulos políticos permitam fazer sobressair em determinadas regiões, ou em determinados momentos, ou em determinadas tipologias, valores, eu aqui quando digo valores, digo que esses valores têm que ser transformados em euros, de determinadas funções que a floresta é importante que desempenhe, e quanto a isso estamos todos de acordo. Razão pela qual eu não vejo porque é que a questão ambiental, em algumas das dimensões aqui referidas há pouco pelo Sr. Ministro, isto é, quer que seja na componente do sequestro de carbono, quer seja na componente de conservação dos solos, quer seja nas questões de controle dos regimes torrenciais e infiltração da água, etc., na biodiversidade, todas estas dimensões são produzidas pela floresta e das duas uma, ou o mercado as remunera, ou se existem falhas de mercado, tem que existir políticas ativas que remunerem o produtor florestal pelo facto de afetar recursos para produzir esses bens. Aquilo que não podemos querer é que, por decreto, os produtores florestais ou os gestores da floresta deixem de poder realizar receitas através, vamos dizer, dos produtos tradicionais da floresta, madeira, cortiça, resina, pinhas, etc., que por decreto deixem de ter acesso a esse rendimento, mas que ao mesmo tempo não tenham acesso àquilo que será a remuneração de outras coisas que eles também estão a produzir, que a sociedade valoriza, mas que não está disposta a pagar. É verdade que têm existido alguns pequenos sinais da introdução de serviços, chamados serviços de ecossistemas, remunerados, mas com uma visão que, na minha opinião, é enviesada ou é miúpe, terminarei muito rapidamente, e que tem a ver com um princípio de que apenas determinadas florestas são geradoras de serviços de ecossistemas. Eu acho que não é assim. Acho que as florestas, de uma forma geral, desde que obedeçam a determinados padrões de gestão, todas elas produzem alguns destes serviços que há pouco referi e que são uma parte da economia florestal. E, portanto, ela está lá, está meio escondida, está um bocadinho envergonhada. Eu mantenho a esperança que, politicamente, haja vontade e interesse, e a CELPA está totalmente disponível para o fazer. Pedimos já também, obviamente, uma audiência ao Sr. Ministro para o exprimir, de ser um player, através das empresas suas associadas, um player importante na dinamização da economia de base florestal, que é, os números dizem, não vivemos só de números, mas que é uma parte essencial da nossa economia e uma das poucas fileiras, conjuntos de fileiras, onde Portugal é benchmark a nível internacional e que, portanto, devemos, obviamente, cuidar delas. Nos últimos 30 anos, e só para percebermos, a economia e o ambiente convivem perfeitamente na floresta, mas atenção, se não atentarmos nas questões económicas, as decisões económicas são tomadas no pior sentido, no pior do interesse comum e do interesse das empresas. Nos últimos 30 anos, 1990 a 2020, a área florestal na Europa aumentou em 38 milhões de hectares. Aumentou, cresceu 2,3% ao ano. A área de florestas plantadas, que é, no caso português, a maioria da floresta que temos, na Europa, esta área cresceu 30 milhões de hectares nos últimos 30 anos. O volume de madeira cortada nestes 30 anos aumentou de forma significativa, ou seja, temos floresta a aumentar e mais árvores cortadas para fins industriais. O EBITDA das empresas de base florestal
aumentou de forma genérica em todas as fileiras de base florestal na Europa. Portanto, isto tudo foi compatível com o aumento da área na floresta. O aumento do estoque de carbono nas florestas europeias foi de mais 485 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, nos últimos 30 anos. Se encurtarmos o período para os últimos 10, porque, enfim, são mais recentes, este aumento de sequestro ainda foi maior. Foi de 538,7 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E tudo isto se fez com o aumento simultâneo das áreas de floresta protegida na Europa. Portanto, é possível compatibilizar o ambiente com a economia, mas não é possível descurar a dimensão económica, porque imediatamente as decisões são tomadas no pior sentido. Ponto 2, e termino. A floresta de que estamos a falar é a única é um bocadinho exagero, mas quase, a única origem de matérias-primas que podem substituir 100% as matérias-primas e os produtos de origem fóssil. Muito bem. É a madeira e o seu entorno, digamos assim. Tudo, desde dos têxteis, que é uma utilização já muito comum, aos biocombustíveis, os alimentos, incluindo probióticos, aditivos alimentares como espessantes e aromatizantes, cosmética, indústria farmacêutica, anti-inflamatórios, espumas de poliuretano para isolamento térmico, resinas e colas, compostos químicos como etileno para fabrico de polietileno, etc. por aí fora. Tudo isto são produtos fabricados a partir da madeira, cortiça, resina, etc., que são a única substituição disponível imediatamente dos produtos de origem fóssil. E isto é economia.